Será que é porque eu não sou mais host? Ah, ok. Ok, foi. Acho super importante, então, a gente começar falando de câncer de tireoide, né? Porque dentro da cabeça e pescoço, do serviço de cabeça e pescoço, muitas vezes o câncer de tireoide tem um papel meio periférico, né? A gente sempre fala de câncer de boca, de câncer de orofaringe, porque esses são os cânceres que ocupam, né, um ranking bastante alto na incidência do câncer de tireoide. Na incidência dos cânceres de cabeça e pescoço. Então, a gente deixa a tireoide numa situação meio periférica. E começar com câncer de tireoide sinaliza um pouco que isso tem que mudar, né? Na verdade, o que a gente viu ao longo de 4 décadas, que é o que mostra esse gráfico, é que o câncer de tireoide tem aumentado a incidência exponencialmente nos últimos 40 anos, né? Especialmente entre as mulheres. E aí, esse gráfico, obviamente, é da população americana, isso é nos Estados Unidos, mas isso se replica, né, em todos os outros países do mundo. E esse aumento na incidência tem despertado o olhar de vários pesquisadores. A gente quer saber por que essa incidência está aumentando. Será que tem ação de algum carcinógeno? Será que tem ação de alguma coisa que a gente não sabe que está fazendo a incidência do câncer de tireoide aumentar dessa maneira? A gente tem uma projeção aí para daqui a 20 anos o câncer de tireoide ser o câncer com maior incidência no mundo. Então, a gente está buscando ainda essas explicações. Uma delas, né, que era uma forte explicação, principalmente até 5 anos atrás, era por causa da popularização dos métodos de ultrassonografia, né? Com a popularização, esses métodos têm ficado cada vez melhores e cada vez mais baratos. Então, isso se justifica, né? A gente já sabe que esse aumento pode acontecer por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, isso não justifica uma outra coisa que a gente começou a observar também, que é um aumento na mortalidade. Então, se a gente está falando que a gente só está revelando mais, só está descobrindo mais uma coisa que já existia, né? Porque o ultrassom está mais moderno, porque o ultrassom está mais barato, porque os médicos estão cada vez mais experts, não se justifica você ter um aumento na mortalidade, né? Então, isso levanta um sinal importante de que deve ter, sim, alguma outra coisa por trás disso. Então, esse gráfico é de um paper que foi publicado agora, né, na Nature Endocrinology, da Kitahara, que é uma pesquisadora que faz pesquisa epidemiológica em câncer de tireoide, uma das principais pesquisadoras desse assunto no mundo inteiro. E ela tinha lançado um paper em 2015 falando exatamente isso, do aumento da incidência, sendo justificado por conta da popularização dos métodos de ultrassom. E agora ela lança essa correção, dizendo que isso não é bem assim, que a gente tem que olhar para o aumento da mortalidade, para o aumento dos cânceres de tireoide na população acima de 60 anos e com mais de 4 centímetros, que são os responsáveis pelo pior prognóstico e pelas taxas de mortalidade, né? Se a gente olhar para o cenário brasileiro, né, o câncer de cavidade oral, ele ocupa o 5º lugar no ranking, né, na estimativa de 2020 do Ministério da Saúde. E o câncer de tireoide ocupa o 5º lugar entre as mulheres, reforçando, né, a importância de um olhar mais atento aí para esse aumento da incidência do câncer de tireoide. Se a gente fizer um spot para o Sudeste, que é a nossa região, aí, olha, ele ganha até do câncer de cavidade oral. Ele fica em 3º lugar no ranking entre as mulheres. Só perdendo para o câncer de mama e para o câncer de cólon, né? Isso justifica criar, de repente, uma frente de ação. A gente vê como é que a gente vai tratar os pacientes com câncer de tireoide no nosso ambulatório e como é que a gente vai se preparar para receber esse aumento nos próximos anos, né? E aí, eu sei, né,
que 1/3 da população tem nódulo na tireoide. Mas desse 1/3, mas dessas pessoas que têm nódulo na tireoide, a gente sabe que só 10% são malignas. Na verdade, a gente sabe que na população americana tem estudos que dizem que acima dos 60 anos, mais de 70% das pessoas têm nódulo na tireoide. Então, anormal, na verdade, é não ter nódulo, né? Como é que eu vou separar o joio do trigo? Como é que eu vou saber se eu estou diante de um nódulo maligno ou de um nódulo benigno? Essa é a primeira pergunta que eu preciso ter na cabeça para começar a tratar esses pacientes, né? E aí, essa resposta, ela é resolvida, né, pensando nos preditores de malignidade. A gente tem 4 pés, assim, eu sempre imagino assim, 4 pés de uma mesa, né? Você tem o câncer de tireoide sendo a base da mesa e você tem 4 pilares de sustentação que podem te responder essa pergunta, né? Os fatores de risco, né? Que é você conversando com o doente, você recebeu um doente no ambulatório, você tem um nódulo de tireoide, e eu decidi conversar sobre o paciente que a gente recebe no ambulatório. Eu não estou pensando no nódulo de tireoide tóxico, estou falando do paciente que tem um nódulo de tireoide com TSH, T4 livres normais, né? Que é o doente que a gente recebe no ambulatório de cabeça e pescoço. Então, eu vou partir daí. Primeira coisa, eu vou conversar com esse paciente e tentar achar algum fator de risco para o câncer de tireoide, para eu olhar com mais atenção ou menos atenção para aquele nódulo. Vou olhar o ultrassom desse paciente, ver se esse ultrassom tem alguns critérios de malignidade que justifiquem eu ir adiante nessa investigação, né? E aí o próximo passo seria a avaliação citológica através da classificação de Bethesda. E hoje a gente tem também o painel molecular, que é uma análise genética, né? Disso que a gente colheu na punção ou da própria peça cirúrgica, quando a gente quiser avaliar prognóstico, e pesquisar alguns genes que são responsáveis pelo câncer de tireoide ou não. E agora eu vou falar um pouquinho desses 4 pilares de sustentação. Falando sobre os fatores de risco, né, a gente sabe que a radiação ionizante é um fator de risco super bem estudado do câncer de tireoide, né? E nós temos uma população no nosso ambulatório que majoritariamente fez radioterapia no pescoço. A gente tem que lembrar também dos pacientes que fazem radioterapia para tratar câncer de mama, dos que fazem radioterapia para tratar tumor cerebral, dos que fazem radioterapia para tratar tumor de pulmão. Então, esses doentes são doentes que têm fator de risco para o câncer de tireoide. Além, é claro, né, da radiação de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Césio de Goiânia, mas isso é mais incomum, né? O consumo elevado de iodo parece estar relacionado também ao câncer de tireoide, especialmente ao carcinoma anaplásico de tireoide e ao papilífero, tá? Fatores ambientais estão relacionados, então parece que tem, por exemplo, um lugar na Sicília que tem um vulcão e que aqueles pacientes têm um índice maior, uma incidência maior de câncer de tireoide. Talvez isso esteja associado à presença de boro na água, magnésio na água, enfim, algumas coisas que estão sendo estudadas. De novo, naquela linha de tentar achar algum agente carcinógeno, de repente, relacionado a essa questão ambiental aí, de presença de proximidade com vulcão e etc. Doença tireoidiana benigna e níveis de TSH também estão relacionados como fatores de risco do câncer de tireoide. Isso é muito controverso, sabe? Por exemplo, tireoidite de Hashimoto. Tem vários trabalhos que dizem que tireoidite de Hashimoto é fator de risco para câncer de tireoide. Tem outros trabalhos que dizem que tireoidite de Hashimoto é fator de proteção. Mas, no geral, a gente pode entender que tanto doença de Graves quanto a tireoidite de Hashimoto e doenças tireoidianas são fatores de risco para o câncer de tireoide. Fatores hormonais, né? Qualquer câncer, como de próstata ou câncer de tireoide, que estejam majoritariamente presentes numa população feminina ou masculina, a gente tem que pensar no fator hormonal. E aqui pode existir, sim, uma associação com o estrogênio. Então,
Os fatores hormonais são importantes. A hereditariedade, né? A gente sabe que quem tem pais com câncer de tireoide, irmãos com câncer de tireoide, tem mais risco de ter câncer de tireoide. Obesidade, né? Que agora é um grande hotspot assim, na epidemiologia, porque aquela pesquisadora que eu falei no começo, a Kitahara, ela fez ela fez um paper agora que ela divulgou na ATA o ano passado, falando sobre o risco de pacientes com IMC alto, tá, ao nascer, como fator de risco para o câncer de tireoide. Então, assim, a gente ainda está descobrindo algumas coisas, ninguém sabe ainda a mecanística por trás dessa relação entre o IMC ao nascer e o câncer de tireoide, mas parece que tem alguma coisa vindo por aí. A obesidade ela é fator de risco para vários outros tipos de câncer, né? E essa mecanística, ela é uma mecanística que está relativamente muito bem estudada, né? Resistência periférica à insulina, o aumento de citocina pró-inflamatória, causando um start ali na proliferação celular. É assim que a gente explica a obesidade como fator de risco para o câncer de tireoide. E o estilo de vida, esse estilo de vida ocidental, né, com alimentação que não é legal, junk food, com falta de exercício físico, parece também estar relacionado como fator de risco. Passando agora para o ultrassom, que vai tomar boa parte da aula, exatamente porque nesses pilares de sustentação, o ultrassom, ele praticamente o mais importante, porque ele é o mais acessível, ele é o menos invasivo, ele é o que dá mais informação, né? Então, isso vai tomar um pouquinho mais de tempo. Mas em 2011, tá? Foi publicado esse paper aí, o Thyroid Imaging Reporting and Data System, né? Que ele descreveu quais são as características sonográficas associadas à malignidade. E as características mais presentes, né, nos doentes que eles analisaram posteriormente, viram que aquilo realmente era câncer de tireoide, foram a hipoecogenicidade, tá? Então, no ultrassom são vários tons de cinza, né? E quando você vê o parâmetro que a gente usa de cinza é a própria tireoide. Isso aqui é um ultrassom, isso aqui é o lobo direito isso aqui é o lobo direito isso aqui é a carótida, isso aqui é a traqueia, na verdade isso aqui é o esquerdo, tá, gente? Sorry. Então, o que você usa como parâmetro, na verdade, é o tom de cinza da tireoide, né? Essa estrelinha aqui está na musculatura pré-tireoidiana. Então, se você diz que uma coisa é hipoecogênica, é porque ela é mais escura que a tireoide. Se você diz que ela é hiperecogênica, é porque ela é mais clara. E se você diz que ela é isoecogênica, é porque ela tem o mesmo eco, ela tem o mesmo tom de cinza. Então, a gente sabe que se aquele nódulo é mais escuro do que a tireoide, isso é um fator de risco. E quanto mais escuro ele é, maior a chance de ser maligno, né? A presença de microcalcificação foi apontada como também uma característica super importante para predizer malignidade. São esses pontinhos brancos que ficam dentro do nódulo, né? A gente sabe que um nódulo de carcinoma papilífero, ele é duro, né? E ele é duro por conta dessa calcificação. A acentuada hipoecogenicidade, que eu já falei, né? Que é o fato dele ser bastante escuro. A altura maior do que a largura é uma outra característica super importante. Aí eu estou falando do diâmetro anteroposterior. Se o nódulo cresce mais no diâmetro anteroposterior, isso é mais preditivo de malignidade. As margens microlobulares e as margens irregulares também estão presentes no câncer de tireoide, né? Ups. Essa tabela aqui, ela mostra a razão de chance de cada uma dessas características. Então, assim, só para a gente ver, a margem irregular, se a gente for olhar aqui a análise multivariada, ela tem
ela tem um odds ratio de 15, né? Quer dizer, ela é muito mais preditiva de malignidade, por exemplo, do que a microcalcificação, que está aqui, ó, com um odds ratio de 5. Quer dizer, ela é 3 vezes mais preditiva do que a microcalcificação, que já é bastante preditiva, porque tem um odds ratio de 5,9. Quer dizer, tem uma chance 6 vezes maior de ser um câncer de tireoide do que um nódulo que não tem essa característica, né? Então, as que estão em linhas vermelhinhas são as que têm uma maior chance, mas o que chama atenção aí são realmente as margens irregulares, a microcalcificação, a marcada hipoecogenicidade e o fato dele ser mais alto do que largo, ó, com um odds ratio de 3,6, né? E aí, logo em seguida desse artigo que eu mostrei, que determinou essas características, existe um comitê, né, formado lá dentro da Academia Americana de Radiologia, que tinha algumas propostas, né, de fazer uma normatização da maneira, né, de criar uma mesma linguagem no mundo inteiro. Vamos todos reportar a descrição desses nódulos e a estratificação de risco, vamos todos falar a mesma língua, né? Vamos todos falar mais parecido para que não haja confusão. E a proposta era providenciar recomendação sobre a maneira de reportar os nódulos incidentais, tá? Normatizar a nomenclatura utilizada para caracterizar os nódulos, né? Foi isso que eu falei, para que todo mundo falasse a mesma língua, e propor o TIRADS, que é um sistema de estratificação de risco, né? Que é um score, na verdade, que ele é totalmente baseado no BIRADS da mama e no PIRADS da próstata, né? Que já funcionam muito bem. O TIRADS, aqui, só voltando rapidinho, ele vai avaliar 5 características no nódulo, tá? E são essas 5 que a gente vai ver aqui. Ele vai avaliar a composição do nódulo, né? Então, ele vai... aqui, ele vai crescendo, olha, da característica de menos preditiva de câncer até a característica mais preditiva de câncer. Então, vamos andando, né? Então, se você tem um nódulo que ele é composto de conteúdo cístico, esse nódulo é um nódulo benigno, não é um nódulo que você vai pensar em ser um nódulo, em ser um câncer de tireoide, né? Se ele tem uma composição espongiforme, né, significa que ele tem dentro dele mais de 50% de conteúdo cístico. Isso também é um nódulo que fala a favor de benignidade. Ele parece no ultrassom com aquela esponja ou com aquele queijo suíço. É bem esse aspecto que a gente vê aqui. A composição mista sólido-cística, ela ainda é um tipo de composição que a gente vai pontuar também lá no TIRADS. Para cada uma dessas características recebe uma pontuação. E no final eu vou somar, né, e vou ver em qual score que ele se encaixa. E a composição também pode ser sólida ou quase que completamente sólida, tá? Uma outra coisa que eu vou analisar para poder fazer o score é a forma, se ele é mais alto do que largo, né? Como eu falei, o diâmetro antero-posterior, ou se ele é mais largo do que alto. A ecogenicidade, então eu vou avaliar se esse nódulo é anecoico, se ele for completamente cístico, ele é anecoico, como está na figura, se ele for preto, né? Isoecoico, se ele tiver o mesmo tom da tireoide. Hiperecoico, se ele for um tom mais branco que a própria glândula tireoide. Hipoecoico, se ele for mais escuro do que a glândula tireoide. E muito hipoecoico, se ele for muito mais escuro ou com uma cor mais próxima da musculatura pré-tireoidiana, que fica logo acima quando a gente olha no ultrassom. As margens também vão pontuar, são a terceira característica, a quarta característica, né, que vai pontuar nesse score criado pela Academia Americana. E aí as margens, quando elas são macias, quando elas são super bem definidas, isso é um preditor de benignidade. As margens mal definidas também são um preditor de benignidade, né? A margem mal definida é quando você faz um ultrassom e você quase não consegue dizer que tem nódulo. Ele te confunde, né? Pode ser porque aquele nódulo seja isoecoico, enfim. E isso fala a favor de benignidade também.
Já uma margem lobulada, irregular, ou ainda aqui, como essa última figura, a presença de extensão extratireoidiana daquele nódulo, isso fala muito a favor de malignidade, né? E a presença ou ausência de microcalcificação, né? Sabendo diferenciar algumas coisas quando a gente olhar no ultrassom ou ler um laudo de ultrassom. Calcificação em cauda de cometa, né? É uma calcificação tipicamente benigna, tá? É uma reverberação ali no eco do ultrassom de algumas substâncias que ficam dentro do nódulo cístico, por exemplo. Se o doente mudar de posição, ela muda. Isso é diferente de microcalcificação. Alguns ultrassonografistas menos experientes podem fazer esse tipo de confusão. Mas se você tiver com um laudo de uma pessoa bastante experiente, ela vai saber diferenciar isso muito bem, né? A macrocalcificação, ela normalmente tem uma sombra acústica posterior e ela não fala a favor de malignidade, tá? A calcificação periférica fala a favor de um processo crônico, né? Ou calcificação em casca de ovo, com uma sombra acústica posterior bonita, como tem essa aqui, isso fala a favor de benignidade, mas a pantate, né, que é a calcificação, microcalcificação, essa sim fala a favor de malignidade. E aí, nesse paper do ACRT Radios, quando a academia fez esse score, né, ele publicou essa figura aqui, que é uma das figuras que a gente mais vê quando estuda câncer de tireoide. Figurinha repetida que precisa estar pregada lá no ambulatório quando a gente for acompanhar olhar um ultrassom de tireoide. Então, ele vai avaliar aquilo tudo que eu falei, ó, a composição, e vai atribuindo alguns pontos. A ecogenicidade atribui alguns pontos. A forma, as margens e a presença ou ausência de microcalcificação. Dependendo do ponto, né, o paciente pode ser um TIRADS 1, um TIRADS 2. Então, por exemplo, se for um nódulo espongiforme, ele automaticamente é TIRADS 1, ele é benigno, ele não entra, você não tem que pontuar mais nada, acabou, parou aí. Agora, se for um nódulo sólido, isoecóico, olha aqui, ó, sem nenhuma outra dessas características, então ele é um nódulo que pontuou 3. Se ele pontuou 3, né, ele é um TIRADS 3. Moderadamente suspeito, né? O TIRADS 4 é só para não confundir. Existe uma pontuação, existe o TIRADS. Então, às vezes tem gente que confunde. Ah, não, pontuou 5, então é um TIRADS 5. Não, pontuou 5, é um TIRADS 4, tá? É a única confusão, porque até 4 é a mesma coisa, TIRADS 4. E se tiver 7 pontos ou mais, tá? Então, por exemplo, vamos supor que seja um nódulo sólido, né? Muito hipoecóico, que é 5, só daqui ele já bateu 5, e que ele tenha microcalcificação. Ok, então ele já tem mais de 7 pontos, ele é um TIRADS 5, tá? Mas a Academia Americana de Radiologia, ela vai além. Além de propor esse score, né? E esse olhar, essa normatização do ultrassom, ela ainda muda um pouquinho e propõe conduta. Então, o que ela propõe é, para um nódulo TIRADS 3, que é moderadamente suspeito, se ele tiver mais de 2,5 centímetros, só que você funciona. Então, você está lá no ambulatório, você tem um nódulo sólido, e ele é TIRADS 3, moderadamente suspeito, tem até 2,5 centímetros, você não precisa funcionar esse nódulo. Já um nódulo TIRADS 4, que é moderadamente suspeito, você só funciona se for acima de 1,5. E um TIRADS 5, você só funciona se for acima de 1 centímetro. Ou seja, mesmo que esse nódulo tenha tudo para ser câncer, com menos de 1 centímetro a gente não funciona. E não funciona porque a chance desse resultado ser um resultado ruim, ser um resultado insatisfatório, inconclusivo, é muito grande, né? Então, se a gente não funciona, a gente praticamente não indica cirurgia, né? Sobre a punção. Às vezes você está lá no ultrassom no dia a dia, o paciente tem uma pipoca, tem muitos nódulos, tem 5 nódulos, né? A Academia Americana de Radiologia, ela aconselha a gente a não funcionar mais de 2 nódulos. Eu sei que isso é difícil no dia a dia, na prática clínica, mas esse é o aconselhamento, tá?
ela desencoraja o termo nódulo dominante, porque o nódulo dominante, né, normalmente é o maior nódulo, mas às vezes você tem um nódulo um nódulo de 2 centímetros, né, que ele é TIRADS 3, e aí você não precisa funcionar, mas você tem um nódulo de 1,2 centímetros que é TIRADS 5. Então, o nódulo que deve ser funcionado é sempre o mais suspeito e não o maior, né? Esse trabalho mostrou o impacto da incorporação do ACR-TIRADS na prática clínica. Então, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram um grupo de ultrassonografistas, tá? Na época que o TIRADS estava começando, né? E aí, essa primeira análise aqui, que é a análise em roxinho escuro, foi a análise que eles fizeram utilizando os critérios do ACR-TIRADS. E quando eles estavam com a análise, o vermelhinho, foi a análise que eles fizeram sem utilizar o ACR-TIRADS. Então, a gente vê que quando eles não utilizavam esse score, eles deixavam passar vários nódulos moderadamente suspeitos e altamente suspeitos, né? E aqui, esse segundo gráfico ele mostra quando os experts utilizavam o ACR-TIRADS, que existe uma diferença de quando você começa a aprender, né, para quando os experts usam, mas é mais parecido, né, do que quando você está sem usar. Então, a gente já falou da história clínica, que são os fatores de risco, lá no dia a dia que você vai ver. As características do ultrassom, você vai somar tudo isso. E aí, para aqueles pacientes que você precisou funcionar, que você não pode acompanhar, a gente tem a classificação de Bethesda, que é a classificação citológica, né? Citologia analisa célula, não analisa tecido. Então, eu vou ver as características do núcleo ali daquela célula. Porque no carcinoma papilífero, por exemplo, você tem características que são muito clássicas. Ranhura, groove, corpo psamomatoso, mas é dentro do núcleo da célula, né? Você não vê tecido, você não consegue ver a cápsula daquele nódulo e avaliar isso. Então, a citologia é um excelente... é uma importante arma, mas ela tem as suas limitações. E aí, na cidade de Bethesda, eles se reuniram e fizeram uma classificação em 2007, né, para normatizar também como que eles iam reportar, né, todas aquelas características citológicas que eles encontrassem. E aí, resumindo aqui, quando o paciente tem um PAF Bethesda 1, significa que essa amostra é insatisfatória ou não diagnóstica. Não consigo, não tem célula suficiente para eu dizer se aquilo é câncer, se não é câncer, o que é. Eu vou ter que repetir isso. E aí, eu posso repetir 30 dias depois. Antigamente, você achava que você devia esperar mais para repetir, mas hoje em dia a gente já sabe que não precisa. 30 dias já dá para repetir, né? Se o doente tem um PAF Bethesda 2, ok, eu fechei diagnóstico, isso é benigno, tá? Um PAF Bethesda 2 significa que ele tem uma chance de 0 a 3% de ser maligno, tá? Uma chance muito baixa. Então, se eu tenho um paciente que tem um nódulo Bethesda 2, eu vou acompanhar esse paciente não precisa de cirurgia, né? A não ser que esse nódulo tenha mais de 4 centímetros, né? Se esse nódulo tiver mais de 4 centímetros, aí eu só poderia acompanhar esse paciente se eu tivesse um painel molecular, né, que afastasse que ele tem qualquer gene responsável pelo câncer de tireoide. Isso é feito lá nos Estados Unidos. Como aqui a gente não tem, acima de 4 centímetros a gente opera. Ou, se for abaixo de 4 centímetros, benigno, mas se o paciente tiver com algum tipo de sintoma compressivo, tá? Disfagia, enfim. Os PAFs Bethesda 3 e 4 são aqueles que ficam em cima do muro, né? Veja, eu tô olhando para essa tabela do risco pós-NIFT, que eu já vou dizer o que é. Então, se o paciente tem um Bethesda 3 e 4, no Bethesda 3 ele tem 6 a 18% de chance de ter uma histologia maligna.
E no Bethesda 4, ele tem de 10 a 40% de chance de ter uma histologia maligna. Esses pacientes são os pacientes que, no SUS, né, eu vou acabar tendo que operar e fazer uma cirurgia diagnóstica, tá? Mas você veja que mesmo nesses pacientes o risco não é tão alto, tá? E os pacientes Bethesda 5 e 6 são aqueles que têm um risco alto, Bethesda 5 sendo altamente suspeito, Bethesda 6 confirmadamente maligno, né? Mas até o confirmadamente maligno tem de 94% a 96% de chance de ter um câncer de tireoide, no caso aqui um carcinoma papilífero. E aconteceu, por exemplo, com a Michelle Bachelet, né, que ela tinha um parto Bethesda 6, fez uma tireoidectomia e no final não era nada, era benigno, tá? Então pode acontecer. Aconteceu comigo também. Já operei uma paciente de Bethesda 6 que no final não era nada. Então é isso. E o que é essa tabela aqui, que era uma coisa e agora é outra, né? Risco de malignidade aqui, ó, tá bem maior, depois diminuiu. O que é NIFTP? Gente, não sei se eu vou saber falar esse negócio. NIFTP é Non-Invasive Follicular Thyroid Papillary Features Like, tá? Que é um palavrão. E esse acrônimo desse palavrão aí, ele é uma classificação que não é nova, né? Mas ela não é uma doença nova, mas é uma classificação, uma entidade nova, tá? O NIFTP, ele é como se fosse um carcinoma in situ da tireoide, que antes ele era descrito como carcinoma papilífero normal. E depois de um tempo, nos últimos 3 anos, eles retiraram o NIFTP da classificação de câncer de tireoide. Então, hoje, o que antes era um câncer, hoje eu não chamo mais de câncer porque eu aprendi, né? Os pesquisadores, nós aprendemos que os pacientes que tinham NIFTP, que era o antigo carcinoma não invasor, era uma variante do carcinoma papilífero, eles tinham um segmento clínico muito bom. Então, eram pacientes que não apresentavam metástase no pescoço, eram pacientes que não tinham risco de recorrência alta, enfim, eram pacientes que evoluíam muito bem e que não mereciam serem tratados como câncer de tireoide. Mas como eu estou olhando célula, ali na punção, ele vai ser, o que eu vou ver são as mesmas características ali do carcinoma papilífero. Então, eu vou ver groove, ranhura, pseudoinclusão, o núcleo da célula vai estar igual. Eu só vou conseguir matar que aquilo é um NIFTP depois, quando eu olhar a histologia, que eu ver o nódulo todo, que eu ver a cápsula, que eu ver que é uma doença circunscrita, né? Ele é como se fosse, ele é uma lesão pré-maligna. A gente, quando vê o câncer de boca, por exemplo, a gente não tem leucoplasia, eritroplasia, SEC in situ. A gente tem uma linha do tempo do tumor que nada mais representa do que o acúmulo de uma série de mutações. Aquele volgograma, né, que é a linha do tempo que foi descrita para o câncer de cólon há alguns anos atrás e que serve para todos os tumores. À medida em que o tempo vai passando, eu vou acumulando uma série de mutações e vou transformando aquilo num câncer. Então, o NIFTP é uma lesão pré-maligna. E depois que eu tirei o NIFTP daquele bolo, né, eu diminuí bastante o risco de malignidade, principalmente dos Bethesda 3 a 6. Beleza. Agora, depois que eu já vi os fatores de risco, olhei o ultrassom, olhei a citologia, e para aqueles pacientes que eu tenho aquele Bethesda 3 e 4, será que eu não posso ir além? Para aqueles pacientes que eu tenho Bethesda 5 e 6, será que eu não posso ir além? O que é ir além? Bethesda 3 e 4, eu quero saber se é benigno ou se é maligno. E no Bethesda 5 e 6, me interessa saber se esse paciente vai evoluir bem ou se esse paciente vai evoluir mal. Porque a gente vê no dia a dia papilífero que evolui bem e papilífero que evolui mal. Então, a gente tem o painel molecular, tá? O painel molecular é você conseguir ver alguns genes que estão relacionados tanto ao diagnóstico quanto ao prognóstico do câncer de tireoide. Então, em 1990, a gente conhecia 2. No ano de 2000, o RAS e o RET-PTC, tá? Em 2000, a gente conheceu mais alguns. 2005, mais outros. Em 2014, a gente está aqui, ó.
A gente tem um montão de gene que a gente já sabe que está relacionado tanto ao diagnóstico quanto ao prognóstico do câncer de tireoide. Na prática clínica, como é que isso funciona? Eu tenho um paciente que tem um PAF Bethesda 3 e 4, né? Eu pego aquela lâmina, faço uma análise molecular dela e eu consigo ver se tem ali algum gene responsável pelo câncer de tireoide e consigo dizer se o paciente tem câncer de tireoide ou não. Isso não funciona para o nosso ambulatório em Bom Sucesso, porque esse teste custa R$4.000, tá? De 4 a 12 mil reais. E ele também não está coberto pela saúde suplementar, quer dizer, os planos de saúde não cobrem esse tipo de teste, né? Mas ele é super importante e muito utilizado nos Estados Unidos e a tendência é que isso venha para cá, né? Se você pode evitar uma cirurgia, melhor que seja assim. Então, tem 2 cenários para você usar o teste. O primeiro cenário, um paciente que tem um PAF Bethesda 3 e 4, você quer saber se é câncer ou não. E o outro cenário é um paciente que tem Bethesda 5 e 6 e você quer saber se aquele tumor tem um comportamento mais ou menos agressivo. Porque se você descobrir alguns genes que são relacionados à agressividade, você pode se programar. Você, de repente, não vai fazer uma tireoidectomia parcial, você vai fazer uma tireoidectomia total, porque você sabe que aquele tumor vai evoluir de uma maneira mais agressiva. Ou você não vai fazer só uma tireoidectomia total, você vai fazer uma tireoidectomia total com esvaziamento do compartimento central. Né? Você vai pelo menos explorar, porque você sabe que aquele paciente pode evoluir pior. Né? Ou não. Ou você, de repente, não vai fazer nada. Você sabe que o paciente tem um câncer de tireoide, ele tem um câncer de tireoide que tem um comportamento de baixa agressividade, com um tamanho pequeno, e você vai só acompanhar. Então, existem possibilidades hoje, mas para você fazer essa tomada de decisão, você precisa estar sem os olhos vendados, né? Só para falar um pouquinho sobre essa coisa do teste molecular, mais um pouquinho, o Brasil, essas empresas, né? Essa empresa, a Tyrosec é do Nikiforov, né? Que é um dos maiores estudadores de genética do câncer de tireoide. Tem uma empresa canadense, duas ou 3 empresas americanas e uma empresa brasileira que faz esse teste no mundo. Essa empresa brasileira é uma empresa de Ribeirão Preto, né? Que é essa que cobra aí esses R$4.000 para fazer o teste. Bom, aí eu já fiz aquilo tudo, eu já vi fator de risco, eu já vi ultrassom, eu já vi a classificação de Bethesda, eu já fiz o painel e eu descobri que o doente realmente tem um câncer de tireoide, né? Há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente só tinha uma opção de tratamento para esse doente. Você tem um câncer de tireoide, tireoidectomia total convencional. Só existe essa possibilidade, né? Mas a gente está evoluindo muito e hoje em dia a gente tem várias possibilidades para tratar o câncer de tireoide, tá? A gente tem desde o acompanhamento ativo, que é não fazer nada, só acompanhar esse tumor, tá? Isso é possível para alguns tipos de tumor, para alguns tamanhos de tumor, até a radiofrequência para alguns tipos, né, de microcarcinoma papilífero. Isso ainda não está em nenhum guideline ocidental, mas isso é muito feito na Ásia, principalmente na Coreia, tá? A terra do acompanhamento ativo é o Japão. E a terra da radiofrequência é a Coreia. Tá? São os caras que mais têm experiência no mundo com acompanhamento ativo de câncer de tireoide. O acompanhamento ativo, normalmente, e a radiofrequência, que as indicações se superpõem, são para os microcarcinomas papilíferos que não têm alto risco. O que é alto risco? Primeiro, a calcitonina do doente tem que estar normal. Eu não posso fazer acompanhamento ativo de um carcinoma medular, eu tenho que ter certeza que é um carcinoma papilífero. Segundo, esse nódulo, ele não pode estar na periferia da glândula, né? Porque senão ele pode fazer extravasamento capsular, etc. Ele não pode estar perto do nervo, tá? Então, tem alguns critérios para você poder fazer acompanhamento ativo. E a radiofrequência, né? O que ela é? A radiofrequência, ela vem do tratamento de alguns tumores de fígado, né? Que nada mais é do que você pegar uma agulha que emite um calor, né? Você guia essa agulha pelo ultrassom.
esse calor faz com que ocorra uma desnaturação proteica e que aquele nódulo diminua, tá? A gente não tem follow-up suficiente para saber como é que esses pacientes que estão fazendo radiofrequência para microcarcinoma papilífero vão evoluir no futuro. Mas, se são aqueles pacientes que você teria indicação de fazer acompanhamento ativo, meio que dá no mesmo, né? Isso a gente não está em nenhum guideline ainda. A radiofrequência não está em nenhum guideline americano, mas é uma coisa que tem que o pessoal está fazendo e que a gente vai ver as consequências disso no futuro, né? Se é bom ou se não é. Aí, mas a radiofrequência não está, mas o acompanhamento ativo está, tá? Isso aqui é o guideline da NCCN agora, de 2020, né? E eu trouxe ele para a gente ver o seguinte: tumores menores do que 1 centímetro, né? Todo paciente que tem nódulo, especialmente câncer de tireoide, não interessa o tamanho, precisam ter um ultrassom de pescoço de rastreio. Se esse ultrassom de pescoço não tem nada, tá? Então, eu posso perfeitamente estar aqui no guideline da NCCN, acompanhamento ativo com ultrassom, ou lobectomia se o paciente for de alto risco. E aí, alto risco, ele fala localização posterior, tá? Localização posterior, porque senão ele invade a traqueia. A bulta-intraqueia aí, ou aparente invasão. Então, porque às vezes você tem um nódulo de 0,5, né? Mas ele é um nódulo do mal. Você consegue ver ali, ele invadindo a musculatura, os strap muscles, né? A musculatura pré-tiroidiana, ou você consegue, né? Ou esse nódulo é pequeno, você já está invadindo a traqueia. Principalmente os nódulos de istmo são os mais traiçoeiros, né? Então, olha aí, ó, o acompanhamento ativo, ele já está aí no guideline, como uma opção terapêutica. Isso não é feito no Brasil ainda, a gente ainda indica tireoidectomia para todo mundo, mas no futuro isso vai acabar acontecendo. A gente acaba fazendo acompanhamento ativo, às vezes, sem querer, né? Como a gente fez aí durante toda a pandemia. A gente já tratou vários pacientes com câncer de tireoide fazendo acompanhamento ativo. Mas a decisão, você vai escolher se esse paciente vai, se você pode esperar mais ou esperar menos, pensando nisso. Então, vou usar calcitonina. Já que eu vou esperar, eu vou olhar se esse nódulo está no istmo, se ele está muito perto da traqueia, onde é que ele está. Para pacientes que têm carcinoma papilífero acima de 1 centímetro, né, aí eu posso indicar tanto uma tireoidectomia total quanto uma tireoidectomia parcial, né? Aqui o importante mais uma vez aqui, que ele fala no guideline, que eu tenha um ultrassom de pescoço, se esse doente tiver uma doença maior, que eu tenha uma tomografia, que eu tenha uma laringoscopia, né? E se eu tiver alguma suspeita no compartimento lateral, que eu funcione antes da cirurgia, para não correr o risco do paciente operar e depois ter que operar 3 meses depois, né? E aí, essa decisão da tireoidectomia total versus a tireoidectomia parcial, nem sempre ela é tomada, nem sempre eu consigo fazer essa tomada de decisão antes da cirurgia. Então, às vezes, a gente indica uma tireoidectomia parcial e o paciente acaba tendo que totalizar porque eu não tinha informação suficiente, né, para poder saber ali antes da cirurgia se aquele paciente tinha indicação de tireoidectomia total ou não. Então, o que a gente sabe é que a tireoidectomia parcial, ela é ideal para o carcinoma papilífero clássico intratireoidiano, tá? Para variante folicular, o papilífero clássico sem invasão vascular. Na verdade, aqui, gente, desculpa, não é papilífero, é microcarcinoma papilífero clássico intratireoidiano. Variante folicular, um papilífero clássico sem invasão vascular, tá? Para os NIFTs, que a gente já conversou, para o carcinoma folicular minimamente invasivo, para os doentes que eu tenho um PN0 e um NX, né? Que eu não tenho linfonodo. E se eu tiver uma tireoglobulina não estimulada menor do que 5,
essa tireoidectomia parcial tá legal. Do contrário, ela é totalmente inapropriada para os pacientes que eu peguei o histopatológico e eu vi uma invasão vascular extensa, uma extensão extratireoidiana grosseira. Se o doente tem linfonodo positivo antes da cirurgia, né? Ou se depois da cirurgia ele ficou com uma tireoglobulina não estimulada de mais de 30, esse paciente ele vai precisar totalizar, né? E eu digo apropriada, que é aquela situação, né? Que eu fico na dúvida, quando o doente tem um carcinoma papilífero entre 1 e 4 centímetros, né? Mas ele tem uma extensão extratireoidiana, mas é uma extensão extratireoidiana mínima. Esse paciente eu posso manter aquela tireoidectomia parcial. Se o doente tem um N0 clínico que evolui para um PN1, por exemplo. Opa, peraí. Eu fiz uma tireoidectomia parcial no paciente com nódulo de 3 centímetros, né? Mas veio na peça um linfonodo mínimo, ou seja, ele é um PN1, mas N0 clínico, ele não tinha linfonodo positivo no ultrassom. Esse paciente, eu posso manter ele acompanhando só com a tireoidectomia parcial. A multifocalidade não indica que eu precise totalizar esse paciente. O que é multifocalidade? É o paciente ter vários nódulos na tireoide, nódulos de carcinoma papilífero, mas isso não indica. Se ele tiver 2 nódulos no lobo direito e eu fiz uma tireoidectomia parcial direita e o lobo esquerdo dele está ótimo, tudo bem. A invasão linfática não indica a totalização, mas veja, não é ideal, é apropriado. Invasão vascular mínima, tumores com histologia agressiva e tireoglobulina não estimulada entre 5 e 30, né? Isso aqui é um pouco mais... Você acaba tendo que olhar na tabelinha quando você pega o histopatológico. Mas, no geral, gente, olha só. Paciente que tem tumor menor do que 1 centímetro, você pode fazer uma tireoidectomia parcial. Paciente que tem tumor acima de 4 centímetros é igual a tireoidectomia total. Paciente com pescoço positivo é igual a tireoidectomia total, porque esse paciente provavelmente vai precisar fazer iodo depois. E o resto é um limbo que você só vai ter certeza se a cirurgia foi adequada ou não depois que você recebeu o histopatológico e que você dosar a tireoglobulina do paciente. Isso aqui eu achei super interessante, tá? Porque ele fala assim, olha, no guideline da CCN, esse Gzinho aqui, cadê? Onde é que ele tá? Me perdi. Enfim, o que ele fala é o seguinte, que se o doente tem metástase menor do que 5 milímetros, que foi um achado, você não precisa totalizar. Eu vou dar um exemplo aqui, porque isso aqui foi mó polêmica num grupo lá de cabeça e pescoço. O cara mandou, ele fez uma tireoidectomia parcial e tirou uns linfonodos ali do compartimento recorrencial e do mesmo lado, né? E aí veio assim, ó, carcinoma papilífero de tireoide, né? O procedimento foi uma tireoidectomia parcial do lobo esquerdo, unifocal, só tinha um nódulo, o tumor tinha 0,6 por 0,5, era um carcinoma papilífero clássico, né? Sem necrose, bem diferenciado, que mais? Não tinha invasão angiolinfática, tinha invasão linfática, né? Não tinha infiltração perineural, enfim. Então era um carcinoma bem pequenininho, mas ele tinha um linfonodo comprometido, de 3 que ele retirou. Mas esse linfonodo tinha 0,3 centímetros, tá, gente? É 3 milímetros, né? 0,3 centímetros, ele errou. Por aqui, aí foi uma polêmica no grupo. E agora? Tem que totalizar, não tem que totalizar, tem que totalizar, não tem que totalizar. E aí cada um emitia uma opinião diferente. Então, na verdade, esse paciente aqui não precisava totalizar. A tireoidectomia parcial é uma tireoidectomia adequada. Mesmo ele tendo um linfonodinho de 3 milímetros, né? Se a gente voltar no guideline, ó, ele não precisaria totalizar, porque a completude da tireoidectomia não é indicada para nódulos incidentais, tá vendo? Se você tiver menos de 5 linfonodos envolvidos e nenhum com mais de 5 milímetros, né? Isso é um capricho, mas às vezes acontece lá no dia a dia. E aí teve gente que falou, mas é invasão angiolinfática. A invasão angiolinfática também não indica a completude da tireoidectomia.
Bem, ainda falando sobre as 1000 opções de tratamento que a gente tem, né? Hoje em dia, se é parcial, se é total, se é acompanhar, se é fazer radiofrequência. A gente hoje em dia tem vários tipos de cirurgia. Você tem cirurgia por robô, você tem cirurgia endoscópica e você tem cirurgia aberta. A cirurgia endoscópica, que é a TUETIVA, de Transoral Thyroidectomy Vestibular Approach, é uma tireoidectomia que é feita com incisões no vestíbulo, que é essa região aqui, entre o lábio, né, e o rebordo alveolar, os dentes, né? Você faz 3 incisões e coloca os trocárteres ali nesse local, faz um descolamento aqui de um plano abaixo do platisma, cria um teto com CO2 e opera, né, com uma visão crânio-caudal de cima para baixo. Ela pode ser feita também no câncer de tireoide, tá? Desde que esses nódulos não tenham mais do que 2 a 3 centímetros, né? E aí eu botei aqui uma coisinha de indicações e contraindicações da TUETIVA, né? Já que o serviço lá de Bom Sucesso foi um dos primeiros serviços públicos a fazer essa cirurgia. Ela não está indicada se tiver metástase no compartimento lateral, não está indicada se tiver extensão intratorácica, né? Não está indicado, obviamente, se tiver envolvimento de órgãos adjacentes, traqueia, esôfago. Não está indicada no carcinoma medular e não está indicada quando o doente tem metástase à distância, tá? Mas ela está indicada naqueles pacientes que têm PAF, Bethesda 3 e 4, que você não sabe se é câncer ou se não é. Ela está indicada para papilíferos, sabidamente papilíferos, que tem menos do que 3 centímetros, né? E ela está indicada para nódulos benignos, de até 7 centímetros, porque a gente consegue fragmentar o nódulo benigno, já que você não vai ter prejuízo no histopatológico, se você sabidamente já sabe que é benigno, e botar ele pela incisão de 1 centímetro do lábio, né? Aí aqui é uma comparaçãozinha aqui, de uma tabelinha que a gente fez no nosso trabalho, eu e o Guilherme, comparando, né, as complicações, relatando, na verdade, uma tabela que relata as complicações da tireoidectomia pela via transoral em vários trabalhos aí do mundo inteiro. E as complicações, né, elas são a incidência, né, a taxa de complicação é muito parecida da tireoidectomia transoral com a tireoidectomia convencional. Você não tem mais complicação do nervo recorrente, você não tem mais complicação da parotireoide, hipoparotireoide, não é muito parecido, tá? Mas ela tem que ser, existe uma curva de aprendizado, enfim, depois que você se torna proficiente na técnica, as complicações ficam parecidas. As complicações não. A taxa de complicação, né? E ainda falando sobre qual cirurgia fazer, e se eu vou fazer. Agora passando para um estágio mais, né, passando um pouquinho mais para frente. Eu vou fazer uma tireoidectomia. Eu já decidi se vai ser parcial ou total, né? Agora eu tenho que decidir se eu vou fazer uma tireoidectomia total ou se eu vou fazer um esvaziamento do compartimento central ou do lateral, né? Então, existe indicação de esvaziamento profilático no carcinoma diferenciado de tireoide, no carcinoma papilífero? Olha, hoje em dia existe, tá? Existe porque você pode considerar fazer um esvaziamento profilático se você estiver diante de um paciente que tem um nódulo grande, né, e que você sabe que ele tem alguns genes responsáveis pelo câncer, pelo padrão de agressividade, o TERT, por exemplo, do câncer de tireoide. Então, nesse paciente, você pode considerar fazer um esvaziamento do compartimento central, nível 6, profilático, tá? Já o esvaziamento terapêutico, né? Você vai fazer sempre que você tiver um linfonodo positivo, né? Se tiver um linfonodo positivo no compartimento central, você tem que fazer esvaziamento do compartimento central, preferencialmente bilateral, né? Mas pode fazer também pode relativizar e fazer só um compartimento
do lado do nódulo, se você achar que a cirurgia tecnicamente foi difícil, se você achar que tem risco de lesão do laringeu recorrente, se você não quer manipular muito aquele nervo do outro lado e você não tem nenhum linfonodo visível ali que justifique você fazer esse esvaziamento. Mas do compartimento que você tem uma metástase positiva, ele é mandatório. O esvaziamento do compartimento lateral, a mesma coisa. O compartimento lateral são níveis 2, 3, 4 e 5, tá? O tireoide raramente manda metástase para o nível 1. Para o nível 2, 3, 4 e 5, se eu tiver um linfonodo positivo, com citologia positiva ou com um washout de tireoglobulina, aí eu tenho que fazer aquele esvaziamento. O que é o washout de tireoglobulina? A tireoglobulina, né, ela só está presente dentro da tireoide. Se eu fizer uma punção de um linfonodo no compartimento lateral do pescoço e eu tiver presença de tecido tireoidiano ali, isso é igual a metástase do carcinoma papilífero, tá? Ou, enfim, de um outro câncer, pode ser uma metástase do carcinoma medular, mas se tiver tireoglobulina, é porque é positivo. A vantagem do washout de tireoglobulina é que é barato, né? E você não depende do patologista. Ups. E tratamento cirúrgico dos tumores avançados, aí você tem que avaliar caso a caso, né? Um doente que tem invasão de traqueia, se você vai fazer ressecção de traqueia, um doente que tem invasão de laringe, se você vai propor a tireoidectomia junto com uma laringectomia parcial, tem que avaliar caso a caso. Mas o tratamento do câncer de tireoide é um tratamento hoje cirúrgico. É um tumor que responde bem ao tratamento cirúrgico. Com relação ao estadiamento, né, se a gente está falando de câncer, a gente precisa falar de estadiamento. O estadiamento do câncer de tireoide, ele é diferente de todos os outros tumores da cabeça e pescoço, de todos os outros tumores do corpo humano, tá? Porque se a gente olhar aqui, né, isso aqui é estadiamento da JCC 8ª edição. Se a gente pensar num paciente jovem que tem menos de 55 anos, mesmo que ele seja um paciente com tumor avançado, com metástase para o pulmão, ele está em estádio 2, né? Isso significa que o prognóstico desse doente é muito bom, porque o estadiamento ele avalia prognóstico, a chance de morrer daquela doença. Então, mesmo o doente tendo uma doença metastática, ele tem pouca chance de morrer. Isso é muito diferente de quando o paciente tem mais de 55 anos, né? Que aí isso já aumenta muito. Mas ele é muito diferente por causa disso, tá? E aí, isso aqui é aquele, né, decorebinha. A única coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que quando o doente, então é o microcarcinoma, é um tumor limitado à tireoide, um T1B é um tumor entre 1 e 2, o T2 entre 2 e 4, o T3 são tumores limitados à tireoide, o T3A, né? O T3B é quando ele tem uma extensão extratireoidiana invadindo a musculatura pré-tireoidiana, tá? E o T4A, uma extensão extratireoidiana grosseira, invadindo subcutâneo, tecido mole, laringe, né? E o T4B, quando ele invade, inclusive, a face pré-vertebral, carótida, vaso do mediastino e etc. Teve uma mudança importante da JCC da 7ª edição para a 8ª edição, que foi o fato dele considerar ele faz uma diferença entre a extensão extratireoidiana macroscópica e a extensão extratireoidiana microscópica, tá? Que ele não fazia antes. Então, extensão extratireoidiana macroscópica é aquela que eu vejo na cirurgia, que aquele tumor está extravasado da tireoide. E a microscópica, que não tem um significado prognóstico importante, ela não é tão ruim, é aquele que o patologista vê no laudo. Por isso, é super importante quando você estiver fazendo a descrição cirúrgica de um câncer de tireoide, que você faça que você reporte isso, né? As metástases de linfonodo, isso aqui é relativamente fácil. Se o paciente tiver uma metástase para o compartimento central, então ele
é um N1A, se o paciente tiver metástase para o compartimento lateral, é um N1B, tá? Se tiver metástase à distância, ele é um M1. Aqui eu já falei, essa questão do estadiamento aqui, que é diferente de todos os outros tipos de câncer, né? E para quem acha que paciente com câncer de tireoide não morre, está muito enganado. Pacientes, né? A gente sabe que paciente abaixo de 55 anos, né? Em estadio 2 tem uma sobrevida global de 85% a 90%, ou seja, muito alta, estadio 1 maior ainda, mas pacientes com mais de 55 anos, no estadio 4, tem uma sobrevida global em 10 anos menor do que 50%. Então, são pacientes que morrem sim. Mais uma vez, né? Por isso que a gente tem que dar uma olhada com mais atenção aí para o câncer de tireoide. Eu vou passar meio rápido, porque eu vi aqui que eu estou falando pra caraca. E a última coisa que eu vou falar é o seguinte: o câncer de tireoide, como o prognóstico dele normalmente é muito bom, né? Abaixo, principalmente abaixo de 55 anos, ele é um tumor que, diferente de todos os outros, além de fazer o estadiamento, mais importante do que o estadiamento é a gente fazer a estratificação de risco de recorrência desses tumores, que é a chance que o doente tem de reoperar, porque ele pode até não morrer da doença, mas ele reopera, ele recorre. Ele opera a tireoide, daqui a um tempo ele opera o pescoço do lado direito, daqui a um tempo ele opera o pescoço do lado esquerdo, daqui a um tempo ele opera de novo. E a ATA, em 2015, fez a estratificação de risco, e essa estratificação de risco do paciente de tireoide, ela é feita em baixo risco, risco intermediário e alto risco, tá? Resumindo, os pacientes de baixo risco são os pacientes que não têm extensão extratiroidiana, que têm uma histologia pouco agressiva, ou seja, é um papilífero clássico, é um carcinoma de células oncocíticas, é um paciente que tem até 5 linfonodos com menos de 2 milímetros, né? É um paciente que não tem extensão extranoidal, não tem metástase à distância, que você faz uma PCI no leito depois, uma PCI ele não capta ou capta só no leito. Pacientes que têm tumores menores do que 4 centímetros e que não têm invasão vascular. Os pacientes de alto risco de recorrência são aqueles que têm extensa invasão vascular, que tem mais de 3 linfonodos com extensão extranodal, ou que tem qualquer linfonodo de mais de 3 centímetros, né? Ou pacientes que têm extensão extratiroidiana macroscópica, aquela que eu falei que a gente tem que descrever, né? Na descrição cirúrgica. E os pacientes, né? Que na verdade, infelizmente, a grande maioria, para confundir a cabeça de todo mundo, de risco intermediário são aqueles que têm extensão extratiroidiana, mas ela é só microscópica, ela só é vista ali no laudo do histopatológico, ela não foi vista pelo cirurgião, que tem mais de 5 linfonodos ou linfonodos de 2 milímetros a 3 centímetros, que pode ter até extensão extranodal para alguns linfonodos, mas no máximo em até 3. E pacientes que têm tumores acima de 4 centímetros, com invasão vascular, né? Então, mas assim, mensagem que fica. Para o câncer de tireoide, o que a gente avalia a cada segmento no ambulatório não é só o estadiamento, é a estratificação de risco. A estratificação de risco ela é imutável, ela é feita com o laudo histopatológico do paciente. É com o laudo histopatológico que eu vou classificar o risco de recorrência desse paciente. E é o risco de recorrência que me diz se eu posso deixar esse paciente com segmento mais próximo ou se eu posso deixar ele para voltar mais para frente, né? Só uma outra coisa que a gente usa para avaliar o segmento dos pacientes de câncer de papilífero, né, é a resposta terapêutica, né? Então, o paciente pode ter desde resposta excelente, que é quando ele não tem, você operou o doente tem tireoglobulina zerada, não tem nada de tecido tireoidiano no corpo dele, e ele não tem nada nos exames de imagem, mas, ou o doente que tem resposta estrutural incompleta, operou, fez um ultrassom, tomografia e tem ali doença estrutural, entendeu? E tem aquela situação ali que fica em cima do muro, que é a resposta indeterminada, quando você tem uns achados inespecíficos, uma tireoglobulina que não está baixa, não está alta, capta um pouco na PCI, você não consegue dizer se esse paciente teve uma resposta excelente e também não consegue dizer que falhou, né?
E a resposta bioquímica incompleta é quando o doente não tem evidência de doença, é estrutural, você faz ultrassom, ressonância, não tem nada, mas a tiroglobulina não zera, tá? Eu peguei um exemplo aqui, só para dizer a importância da avaliação. Então, quando você faz o acompanhamento com um paciente com câncer de tireoide, além do estadiamento, além da estratificação de risco, isso aqui, que é a resposta excelente, que é a resposta terapêutica, a gente chama de avaliação dinâmica, né, do paciente de tireoide. E ela existe, né, a estratificação dinâmica de risco. A estratificação dinâmica de risco, ela existe porque, às vezes, eu tenho um doente, que é um doente de baixo risco, tá? Esse aqui foi um doente que eu operei, que ele tinha um carcinoma de papilífero de tireoide, uma tireoidectomia total, e era um tumor de 3,2 centímetros que não tinha nenhuma característica de agressividade. Não tinha invasão vascular, não tinha invasão perineural, não tinha extensão. Aí tinha uma extensão extratireoidiana mínima para um tecido adiposo peritireoidiano, mas nada demais. Era um PT2. É um paciente de baixo risco. Você não espera que esse doente recorra. Mas ele avaliou, ele ficou ao longo do tempo com uma resposta bioquímica incompleta, com aquela tiroglobulina que não abaixa, mas não tem, você faz ultrassom, não tem nada, tomografia, nada. 3 anos depois, aparece um linfonodo, punção, tiroglobulina positiva, e aí, ó, quando o doente opera, linfonodo pipocado para tudo quanto é lado. Por conta dessa situação de você ter um paciente que inicialmente era de baixo risco, mas que ele evoluiu totalmente diferente do que se esperava, né? Como a estratificação de risco ela é imutável, ela é só com aquele histopatológico inicial, a gente viu que tem situações diferentes. O paciente era de baixo risco, mas ele recorreu, e recorreu mal. E tem o paciente que é de alto risco e que não recorre. Por conta disso que a gente faz a estratificação dinâmica de risco a cada consulta. Tem que avaliar isso aqui, ó. E, gente, cara, falei demais. Meu Deus do céu. Tô até com vergonha. Não sei nem se tem alguém aí ainda. Estamos todos, eu tô aqui, estamos todos aqui, tá maravilhosa a sua aula. Caraca, não Estamos na sei. atenção, estamos na atenção. Sensação é que eu falei sozinha, que eu não tinha Não, ninguém. não falou não, estamos aqui ouvindo, pelo menos. E tem um chat interno aqui também, eu falei com a Flávia, falei com o pessoal. Eu nem sabia do chat interno, hein? Tem um WhatsApp aqui dentro do próprio programa, né? Cara, não vi nada. Não, vi nada. Meu marido passou pelado aqui atrás uma hora, me desconcentrou. A gente percebeu. Mas você até mudou um pouco abriu o armário ali, mas o foco estava na aula ainda. Ela virou a câmera. Eu acho gente, até que... olha só. Fala, Michele. Eu quero que você responda a minha pergunta aí. Eu ia falar da dúvida no chat. Como é que eu vejo essa pergunta? No chat, você pode ver, Michele, mas ela perguntou o seguinte... Li para ela. Para os pacientes em pós-radioterapia cervical, qual é a indicação de screening, de rastreio com ultrassom, né? Que eu acho que é um pouco que você estava falando agora nesse final aí do estadiamento o tempo todo, apesar de... Mas você responde, entendeu? Entendeu a pergunta? Eu vou repetir. Para os pacientes... Não existe, Flávia, uma indicação de rastreio nos pacientes de pós-radioterapia. A gente pode incorporar isso no nosso serviço, tá? Mas não existe uma indicação. O que a gente precisa fazer no ambulatório é dosar TSH e T4 livre. Tem uns pacientes que ficam com hipotireoidismo. Então, é maior a chance dele fazer hipotireoidismo do que ele fazer um câncer de tireoide. Mas eu acho que a gente pode incorporar, fazer pelo menos, assim, alguns anos depois. Só que tem uma informação. O doente que tem um tumor radioinduzido, ele não faz um tumor radioinduzido imediatamente. Ele precisa, no mínimo, de 5 anos. Caramba, não sabia que era coisa, não. No mínimo de 5 anos. Então, não adianta fazer ultrassom antes de 5 anos da radioterapia. Isso aí
Assim como qualquer exposição à radiação ionizante. Antes de 5 anos não adianta. Mas depois de 5 anos, tem alguma coisa escrita que precisa fazer, Michele? Não, Quem fez radioterapia cervical? Precisa fazer. Não, né? Não é uma coisa que precisa fazer de rotina, né? Não, não é. Na prática, Flávia, apesar de eu ter falado, de eu ter batido isso, só na prática, eu não recebo muito paciente, eu não recebo muito paciente com câncer de tireoide pós-radioterapia na cabeça e pescoço. Recebo mais pós-mama. Os pacientes que tem, por exemplo, paciente que vai fazer PET, que está tratando o câncer de mama, acaba vendo um nódulo na tireoide. Então, eu vejo de mama, eu vejo mais, mas de cabeça e pescoço, eu vejo muito pouco. Mas esses nódulos de mama, esses nódulos tireoides secundários ou incidentalomas da pesquisa da mama, são nódulos de doença tireoidiana mesmo, carcinoma papilífero, não é metástase mamária. Não, pode ser que não. Olha, eu já tive uma paciente que fez uma metástase de câncer de mama para paratireoide. Então, pode ser, a tireoide ela pode ser sítio de metástase de vários tipos de tumor, inclusive de câncer de mama, tá? Mas o que eu estou falando não, é tumor primário da tireoide. A gente sabe que existe uma relação entre o estrogênio e o câncer de mama, existe uma relação entre estrogênio e câncer de tireoide. Então, no futuro é possível que a gente veja uma relação entre essas duas coisas, tá? Isso a gente vê na prática clínica. A Ana deve ver também. A gente recebe paciente que foi fazer PET, que tem câncer de mama. Esse ano eu operei 5 carcinomas papilíferos de pacientes que trataram câncer de mama. E elas todas tinham feito radioterapia? Não. Nenhuma fez. Ó, nessas pacientes que eu operei, nenhuma tinha feito radioterapia. Nenhuma, mas eu acho que o estrogênio pode ser um fator de risco para essas pacientes. Entendeu? E talvez esteja relacionado com o aumento também da prevalência, além do diagnóstico que melhorou. Pode ser. Já a obesidade junto, o pessoal faz conversão periférica. Sempre pensando nisso. Obesidade é complicada, né? Tem que emagrecer. É o Covid pega, pô. É Covid. Eu gravei a sua aula no próprio aplicativo do Zoom, e aí depois ele converte aqui, Isabela. E aí depois aí fica disponível. Eu vou mandar para vocês aí, ver como é que a gente faz isso, tá? Tá. Então, e é isso. Michele. Oi, João. Tudo bom? Tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem visto alguma coisa com relação à dosagem de vitamina D no pré-operatório? Eu tenho uma amiga endócrina que a gente vê as condutas e ela chegou de um congresso um tempo atrás falando que eles estão querendo padronizar que quando a vitamina D estiver abaixo de 30, a gente já começar no pré-operatório para prevenção. Eu faço isso. Por quê? Porque diminui a chance de popara no pós-op, entendeu? Pois é. Eles me falaram. Eu faço de rotina. Isso não tem nenhum guideline que te oriente a fazer isso. Mas, por exemplo, eu pessoalmente não passo cálcio profilático de rotina, entendeu? Os meus pacientes. Mas uma coisa que eu faço é dosar cálcio antes, dosar vitamina D. E às vezes, quando eu não doso, eu passo vitamina D, entendeu? Se o paciente tiver deficiência de vitamina D e ele fizer um hipopara, ele vai fazer um hipopara mais grave. Pois é, exatamente isso. Mas tem uma outra discussão que é se a vitamina D estiver entre 20 e 30, que se estiver fora do grupo de risco para reposição, né, eles estão fazendo a partir de o paciente tem que estar acima de 30 para poder não fazer o vitamina D pré-operatório, entendeu? Tá. A gente fica no ar com relação
qual a dosagem que a gente vai fazer? Uma dosagem terapêutica mesmo ou uma dosagem profilática mais É baixa? isso que eu ia perguntar. Isso a gente fica no ar, entendeu? Perguntando Então, se alguém tem experiência com isso, tem feito, ou leu alguma coisa, viu algum artigo, entendeu? se ele tiver abaixo de 30 no pré-operatório, você pode fazer uma dosagem terapêutica, né? No pré-op, entendeu? O que eu tenho feito é isso. Abaixo de 30, eu tenho feito a dosagem terapêutica. Geralmente, eu utilizo 50 mil unidades por semana. Faço uma dose única. Mas eu não sabia, eu não sei outros colegas fazendo isso, entendeu? Eu acho que vale a pena. Beleza. Quem é a Alexandra? É da endócrina? Não, Alexandre é otorrino. Torrino. Ah, que legal. Os otorrinos estão aí também. Essa parte final de estratificação de risco é um pouco maçante, né? Mas eu acho que a gente tinha que botar isso lá no nosso no ambulatório, realmente, aquela imagem do T-RADS, e para a gente checar isso. Vale a pena demais, né? Em relação a isso. Posso fazer um comentário? Pode? 100%. Tá viva, Júlia? Tô aqui fazendo uma sopa. Vem cá, olha só. É que é importante, na verdade, botar a tabela do T-RADS, porque apesar de muitos bons colocarem, né, o T-RADS, muitas vezes ele não vem. E a gente vai ter que saber analisar, né, o ultrassom, né, e a gente mesmo calcular o T-RADS. Então, é bom também por conta disso, né? A gente tem que ver lá as características e somar lá os pontinhos, pelo menos com as informações que a gente tem, para dar alguma coisa próximo ou, enfim, do T-RADS, para a gente poder escolher lá as opções que a gente tem para cada pontuação. 100%, muito bom. Mas classificam errado também, né? Eu sempre olho a imagem, porque eles colocam lá nódulo hipoecogênico, você já está com 4 pontos e o paciente tem nódulo ISO, hiper. Então, assim, tem que dar uma olhada no ultrassom, tem que ter... Acho que vale a pena isso que a Júlia falou, a gente tem uma tabelinha aqui no serviço de oncologia, até para os residentes se guiarem. E quando vocês tiverem uma coisa urgente, até a Ju já fez isso, a gente já levou o ultrassom lá para o centro cirúrgico, precisar de uma punção, alguma coisa assim, me falam, que no dia que eu tô lá eu faço. Né, Ju? A gente organiza aí. Mas aí eu acho que tem que ter isso sim no ambulatório para poder definir, assim, quando vocês precisarem de alguma coisa, o paciente não está conseguindo, não consegue marcar exame, eu faço isso lá. E o que pode também, que uma coisa muito legal é que que eu uso muito no consultório, tem um site, né? Se você entrar no site de T-RADS, tem um T-RADS Calculator. Eu ia perguntar disso. Tinha um aplicativo. Verdade. Não sabia. Eu acho que tem até um app. Tem até um app. Deve ter app, Olha, o app... Os residentes que sabem disso, mas deve ter. O app eu nunca vi, mas o T-RADS Calculator no site, você bota lá, T-RADS, ele já te manda para isso, entendeu? E ele calcula para você. É ótimo. O grande lance é reconhecer os padrões de doença no ultrassom. Tem que treinar o olho também, né? Eu não reconheço. Você me mostrou as alterações, com você falando é uma coisa. Você, né? Fica mais fácil. Ainda mais o ultrassom, que depende tanto da mão do executor ali e da foto que ele vai tirar na máquina para imprimir para você. Então, isso dificulta realmente, né? Já tem outro problema, que o ultrassom é um exame dinâmico, né? Quando você tira só uma foto, por exemplo, essa coisa da confusão, da calcificação em caldo de cometa com a microcalcificação, às vezes na foto confunde, mas se você está fazendo o exame, não tem como confundir. Você movimenta o paciente e o foco a calcificação em calda de cometa, ela muda de posição. A microcalcificação, ela não muda. E a microcalcificação, quando você passa o transdutor, ela tem um brilho, ela parece uma purpurina, entendeu? Que, às vezes, aquela foto, dependendo de como é a foto, de como é o aparelho, ela não consegue te dizer. Então, assim... E faz sombra também? Faz sombra acústica também, assim?
essas calcificações? Não, a microcalcificação não tem sombra acústica. Não. Não. Ela é só uma purpurina. Boa. E galera, ó, tem aqui, ó, T-RAS Calculator. Aí, ó. Android. Isso aí. Android. Eu falei porque tem o TNM geral, tem alguns aplicativos para isso. O residente consegue tudo, né? Sempre o residente sabe tudo. Eu sabia porque eu já vi alguém fazendo isso. Bom, beleza. Bom, alguma... Então, eu acho que semana que vem a gente pode ficar com a parte toda de pós-operatório imediato, pós-operatório tardio, e aí a gente fecha a tireoide. E aí eu já convidei o João em dezembro para falar sobre estenose de traqueia. Legal. E o Marcelo em janeiro para falar de papilomatose. Porque aí eu peguei a tese de mestrado da Michele, do João e do Marcelo. E aí em fevereiro, eu espero que as coisas estejam voltando um pouco ao normal, a gente vai pensar aí, que laringe, câncer de laringe, acho que é um tema enorme. Então, vai ocupar bastante, acho que vai ocupar um mês inteiro, 4 semanas, né? Aí me ajudam a pensar nas outras coisas também, tá? Porque o quê? Alô? Porque o quê? Tá lembrando aqui, gente, hoje eu falei de carcinoma diferenciado de tireoide. Não falei de anaplásico, não falei de medular. Não falei. Não tem como, né? Tem muita coisa. Mas o que você quer falar semana que vem, Michele? Não, semana que vem a Yolanda eu acho muito importante. Assim, a gente já tem uma visão meio cirúrgica. Vou falar um pouco de pós-operatório, rápido. Eu acho. Vou falar de técnica, porque tem gente que... O pessoal do otorrino quer saber de técnica, né? Um pouco. E vou falar também... Vou fazer tipo Pearson Pitfall, sabe? Que, tipo assim, o que é o lance? Mas o que eu acho, assim, a Yolanda vai falar da parte do segmento, tá? E da parte da medicina nuclear. Que a medicina nuclear, ela é, tipo assim, um elefante branco, ninguém sabe direito o que é, ninguém sabe... Olha, vou te falar, até pouco tempo eu não sabia nem como era um quarto terapêutico. Entendeu? Mas tem que saber, não tem jeito. Eu o paciente conheço. pergunta. Eu também não conheço. Pergunta. Tem uma ideia que deve ser blindado, mas não... Ele parece um quarto normal. Mas ele tem chumbo nas paredes. Parede, sim, de chumbo. Mas assim, tem algumas coisas que o doente pergunta rotineiramente e que a gente precisa saber responder, não tem jeito. E tem assim, meu cunhado fez ioterapia. Mesmo quando vai para casa depois, quando é liberado, tem vários cuidados. De ficar isolado. De não desprezar a urina, várias Cachorro, coisas. animais, entendeu? Que a gente, na verdade, não tem noção. Bom, o importante é o seguinte, semana que vem tem um novo encontro aí com a Michele. Ela vai organizar, então, o que a gente vai falar. Tá bom, Michele? Tá bom, vou pensar. Para a gente poder fechar. Beleza, então. Já faz o agendamento. Michele, depois você passa para a gente os tópicos que você vai falar, porque às vezes a gente pensa no assunto e quer ler, quer rever um artigo para perguntar, entendeu? Claro, pode ser. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, o que vocês acham? Eu vou falar de técnica cirúrgica e de pós-operatório, complicação do pós-operatório. Tá ótimo. Tá ótimo, entender. Beleza. Show de bola. Tá ótimo. Então, você põe aí no grupo depois, Michele. A gente tem que dar os parabéns para a Michele e para a Flávia. É isso aí. Michele, obrigada. Flávia, obrigada. Parabéns, tem até a... Puxaram esse fio aí e o Dário com a competência. Tecnológica. Aí, a mãozinha. Bate a mãozinha aí na... Não, e assim,
pessoal vai dando Raquel. sugestão, tá? Eu estou tirando da minha cartola aqui as coisas, mas eu não sou uma pessoa especialista nisso, não. Vocês vão dando sugestões sobre os assuntos também, tá? Eu acho que você tem que falar sobre broncoscopia. E tuberculose. Indicação. Não, depois eu vou me organizar uma aula de controle de sintoma, que eu acho muito, muito importante, entendeu? Eu acho que talvez essa aula seja mais importante do que eu falar de broncoscopia, entendeu? Também acho, tem razão. Verdade. Gente, obrigada aí por ter participado, tá? Dário foi fantástico aí com a organização tecnológica. E, Michele, muito obrigada por ter aceitado ser cobaia, tá? Poxa, muito Beijo. Obrigada, gente, Isso aí. pela aula. Excelente, Foi ótimo. excelente. Valeu, então, pessoal. Vamos encerrar a transmissão aqui, voltar para o normal da pandemia. E, então, semana que vem eu já vou depois fazer a sala. A gente manda um pouquinho antes o link também, para se quiserem divulgar para os amigos, os colegas. E aí, o pessoal do endócrino também, que é interessante participarem, né? Assim, vocês têm mais contato ali, acho que mais direto. E talvez até a aula da semana que vem pós-operatória seria legal para eles também ter uma ideia da nossa experiência aí, e aí depois eles também passarem a conduta, o segmento clínico para a gente. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Vamos tomar um cafezinho Obrigada, e dormir. gente. Obrigado, Michele. Obrigado, Dário. Um beijo, Tchau, beijo, gente. meninas. Beijo. Valeu, boa obrigado. noite. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.